Apóstolos, do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Emmanuel comenta essa passagem de Paulo, dizendo: o apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine, rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé, em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor. Representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo, conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados, pela providência divina, nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Na lição de hoje aprendemos com Emmanuel mais uma vez a definição exata da função dos apóstolos do Cristo. Nas palavras de Paulo aos Coríntios, ele desabafa, ele revela, ele instrui que os apóstolos estão na terra para dar o exemplo às pessoas. O exemplo de renúncia, o exemplo de resignação, o exemplo de fé, de sabedoria e de dedicação ao próximo. Dedicação a essa humanidade tão necessitada de bons exemplos. A função, portanto, do apóstolo, nas palavras de Emmanuel, é demonstrar ao povo, à multidão, àqueles que os rodeiam e os assistem, a maneira de se chegar ao Pai Eterno, a maneira de seguir o Cristo no caminho redentor da evolução humana.
Emmanuel destaca que o apóstolo é um educador por excelência. Improvisam o trabalho, sacrificam de si mesmos para que a mente dos seus discípulos, dos seus seguidores, se iluminem, se transformem rumo à esfera superior. Emmanuel, então, descreve as funções de vários atuantes na Terra, legisladores que formulam os decretos para a justiça e o equilíbrio no campo social, o administrador que usa dos recursos materiais e humanos para acionar a máquina dos serviços terrestres, o sacerdote que ensina ao povo as maneiras da fé, o artista que embeleza o caminho da inteligência para levar uma mensagem edificante ao mundo, o cientista que investiga as realidades da sabedoria divina, revelando os detalhes da evolução, o pensador que interroga, o médico que socorre, o guerreiro que disciplina a multidão, o operário que aperfeiçoa os vasos da preservação da vida. E depois de citar as funções de diversas pessoas, indivíduos da Terra, Emmanuel destaca que os apóstolos, porém, conduzem os espíritos. Em todas as grandes causas da humanidade, são os apóstolos que, como instituições vivas, dão o exemplo revelador. Respiram o mundo dos espíritos e dos homens, oferecem a essência do que ensinam, colocando em prática tudo aquilo que pregam, acendem a claridade ao redor dos outros, elaboram o pensamento dos sábios, interferem na elaboração desses pensamentos junto aos ignorantes, junto aos ricos, junto aos pobres, junto aos pequenos e aos grandes. Os apóstolos renovam, portanto, o ato de crer, de ser, para que o mundo se engrandeça, se santifique. Doam de si próprios, defendem as ideias que são pioneiros, passam pela terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo, sem descanso. Perseguidos pelas cruzes da incompreensão e da dor, representam, portanto, o fermento espiritual que leveda a massa do progresso, do aprimoramento. Passam pelo mundo conforme Paulo definiu, como se estivessem colocados por Deus nos últimos lugares, como condenados a incessante sofrimento. Por quê? Porque nos apóstolos estão condensadas as ideias que transmitem um incessante sofrimento, porém, para a mensagem positiva do bem para o mundo, atuando junto aos espíritos superiores, como fonte de benefícios imperecíveis para todos, para a humanidade inteira. Já comentamos aqui em outras páginas que muitos esperam da providência divina privilégios, benefícios por serem cristãos, por praticarem a caridade, achando que no mundo viverão alegrias e gozos, enquanto muitos sofrem, pelejam na vida, estão desolados e abandonados. O apóstolo real do Cristo sabe, tem ciência de que está aqui para socorrer o próximo, e nesse socorro sofrerá perseguições, sofrerá incompreensões, sofrerá dores e aflições. E não devem, por isso, temer o trabalho junto ao Cristo, porque essas aflições nos fazem crescer como indivíduos, nos fazem amealhar valores que no futuro possibilitarão abraçarmos novas tarefas redentoras e iluminativas. Saibamos, portanto, ser apóstolos do Cristo, aceitando os encargos que Ele nos colocou nas mãos, a fim de que sirvamos a humanidade onde formos colocados, na profissão, no convívio social, junto à família, em todos os lugares em que Deus permite a nossa atuação, estejamos sintonizados com a providência divina para sermos considerados pelo Pai
verdadeiros apóstolos do Cristo. Que assim seja.